turma, bom dia! Hoje vamos ter aula de Geografia e vamos falar um pouco a respeito do crescimento das cidades no Brasil, certo? Na unidade anterior, no capítulo anterior, estudamos que as cidades, elas têm diferentes histórias, elas têm diferentes atividades econômicas. Tem cidade que é desenvolvida na parte histórica, tem cidade turística, outras político-administrativa, outras industriais. Enfim, cada cidade tem a sua história, ela se iniciou de uma maneira diferente e tem problemas urbanos diferentes, né? Como é o caso dos problemas ambientais, que eles podem ser ocasionados devido ao clima, devido ao relevo e assim por diante, certo? Agora vamos falar um pouco do crescimento acelerado nessa unidade. Esse fenômeno do crescimento acelerado das cidades se iniciou no século XX, digamos que foi mais marcante, porém agora no século XXI ainda persiste, certo? A cada dia as cidades vão crescendo, vai se desenvolvendo e vai ocorrendo essas mudanças. Agora vamos falar um pouco a respeito da expansão e conexão entre as cidades. O livro de vocês traz o exemplo da cidade de Manaus, traz o exemplo de 1986, como ela era, e traz como ela é em 2016, em dias atuais, né? É uma foto bem mais atual. Então, esse exemplo é um exemplo de expansão, certo? A cidade de Manaus, ela se expandiu, ela mudou. Mas isso não acontece somente nas cidades brasileiras. Esse fenômeno ele foi mais marcante, ele se iniciou na Europa, nos países da América do Norte, como os Estados Unidos, devido ao grande desenvolvimento industrial. Porém, essa industrialização ela só veio chegar no Brasil a partir da década de 20, de 30, e assim começou a se desenvolver, né? Começou a se expandir, fazendo que muitas pessoas viessem para o Brasil ou fossem para determinada cidade que era desenvolvida nesse âmbito. Por quê? Porque o processo de industrialização, ou seja, grandes indústrias que fabricavam aço, que fabricavam carros, aparelhos eletrodomésticos como televisão, entre outros, foi surgindo no país, mas não foi de uma vez só. Desenvolveu mais uma região, depois em outra. Então, aquela região mais desenvolvida fazia com que juntasse mais pessoas procurassem aquele local. E devido a esse crescimento, um grande crescimento demográfico, a cidade passou a ser metrópole. O que é metrópole? Metrópole é uma grande cidade que, devido a concentrar grande número de pessoas, passa a ter muita coisa de qualidade, né? Como hospitais, muitos hospitais, escolas, universidades, sedes de grandes empresas e também tem um grande oferecimento no campo do trabalho, o que chama bastante atenção para as pessoas. Então agora a gente vai entender um pouco a respeito dos tipos de cidades no Brasil. Como eu já citei, a metrópole, que é uma grande cidade que comporta muitas pessoas, tem muitas oportunidades de trabalho, o que chama bastante atenção, né, das pessoas para essas cidades, que são grandes cidades bem desenvolvidas. Posteriormente, temos as cidades centros regionais, ou seja, não é uma cidade pequena, mas ela oferece alguns serviços essenciais, serviços que as pessoas procuram e está ali disponível, só que ela é bem menor do que uma metrópole. E temos as subcentros regionais, também não são cidades pequenas, porém é menor que os centros regionais. E nesses subcentros regionais também tem o oferecimento de determinados serviços, desenvolvimento comercial e muitas oportunidades, certo? E falando mais um pouco sobre os tipos de cidades do Brasil,
é importante citar a conurbação, ou seja, a ligação entre as cidades. Como a gente tem um exemplo no nosso Crajubá, né? Barbalha, Juazeiro e Crato, que são 3 cidades que às vezes você não sabe se você está em Barbalha ou se você está em Juazeiro, se você está em Juazeiro ou se você está no Crato, porque são 3 cidades ligadas juntas e esse processo se denomina de conurbação, certo? Então é isso, pessoal, a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham compreendido. Agora vamos fazer o nosso exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar, certo? Sim, não se esqueça. Use álcool em gel. É bastante importante a gente se proteger.